Bora mergulhar de cabeça na obra incrível de Anna Freud para a gente entender as táticas secretas que a nossa mente usa para sobreviver a uma guerra interna. E o mais interessante é que é uma guerra que a maioria de nós nem sabe que está acontecendo. Para pensar nisso um segundo. E se, por trás de cada decisão, de cada sentimento, de cada pensamento, estivesse rolando um conflito invisível? Pois é exatamente essa arena que a gente vai explorar agora. A psicanálise vem e mostra pra gente que a nossa psique, olha, não é um lugarzinho de paz, não. Muito pelo contrário. É um verdadeiro palco de um conflito sem fim entre forças superpoderosas e que estão sempre batendo de frente. E bem no centro desse furacão todo está ele, o ego. Pensa no ego como o general desse campo de batalha. É aquela parte da gente que está lá, tentando a todo custo colocar a ordem na casa, manter o equilíbrio no meio do caos que são os nossos desejos mais crus, e do outro lado, a nossa moralidade. Para a gente entender essa guerra, primeiro a gente precisa conhecer quem são os combatentes, né? São basicamente 3 personagens que formam a nossa personalidade. E claro, cada um tem seus próprios objetivos e suas próprias regras. Vamos começar com o id. O id é tipo a força bruta da nossa mente. É o puro instinto, sabe? Aquela energia de desejo que não tá nem aí para regras, para lógica, para consequência, nada. Ele simplesmente quer o que quer e quer para ontem. Aí, do outro lado do ringue, a gente tem o superego. Ele é o oposto total do id. É aquela vozinha da autoridade, da moral, da culpa. É o nosso código de conduta que a gente internalizou, sempre dizendo o que a gente deveria fazer e, claro, pegando no nosso pé quando a gente pisa na bola. E é aí que entra o nosso protagonista, o ego. A missão dele é quase impossível. Ele precisa dar um jeito de satisfazer os desejos primitivos do id sem violar as regras super rígidas do superego. E tudo isso ainda lidando com as demandas do mundo real. Ele é o grande diplomata da nossa mente. Então, para resumir a ópera, o id, lá no fundão do inconsciente, só quer saber de prazer. O superego, que passeia entre o consciente e o inconsciente, está focado na perfeição. E o ego, o nosso mediador, trabalha mais ali na superfície, na consciência, se virando nos 30 para manter a paz. Ok, mas como é que o ego aguenta essa pressão constante? Ele não vai para essa guerra de mãos abanando, né? Claro que não. Ele tem um arsenal super sofisticado de armas secretas, os famosos mecanismos de defesa. A própria Anna Freud já deixou isso bem claro. Essas defesas não são falhas no sistema, não são bugs. Pelo contrário, são ferramentas essenciais que o ego usa para se proteger, para não ser completamente atropelado pelas vontades do id e pelas críticas do superego. E olha, o arsenal é grande, viu? Tem de tudo. Desde empurrar uma memória lá para o fundo do baú do inconsciente, até pegar um sentimento e transformar ele no exato oposto. O ego é super criativo nessa busca incessante por estabilidade. Tá, mas tudo isso parece meio abstrato, certo? Como é que essas defesas funcionam na vida real, no dia a dia? Para a gente entender melhor, vamos pegar um caso clínico que a própria obra descreve para ver essas táticas em ação. O cenário é o seguinte: imagina uma jovem que sente uma raiva, uma hostilidade muito forte pela mãe. Só que isso é inconsciente. É um sentimento tão proibido, tão poderoso, que gera uma culpa que ela simplesmente não consegue suportar. O ego, então, precisa intervir, e rápido, para evitar um colapso psíquico. E qual a primeira arma que o ego saca? A projeção. É uma manobra engenhosa. Em vez de ter que lidar com um sentimento indesejado dentro de si, o ego simplesmente projeta ele para fora, coloca em outra pessoa. É uma troca notável. Ao invés de ser a agressora, a jovem se torna a vítima. Para o ego dela, a dor de se sentir perseguida é muito mais tolerável do que o peso esmagador da culpa de odiar a própria mãe. Mas a energia daquele ódio original ainda precisa ir para algum lugar. Ela não some no ar. É aí que entra a outra tática, o deslocamento. O sentimento é basicamente redirecionado para um alvo mais seguro. E o resultado? O conflito com a mãe continua lá, intocado, mas a raiva é desviada para um alvo substituto. É uma forma de descarregar a pressão em um lugar onde as consequências parecem menos perigosas para a estabilidade da mente. Isso tudo leva a gente para a pergunta crucial: o que exatamente motiva o ego a usar todo esse arsenal? A resposta cabe em uma palavra: angústia. Mas calma, não existe só um tipo de angústia. O ego vive sob a ameaça constante de 3 frentes. Ele teme o mundo externo, com seus perigos reais,
teme a punição do superego, a nossa consciência, e talvez o mais aterrorizante de tudo, teme a força vassaladora dos próprios instintos do id. É para se defender desses medos que ele luta. E aqui a gente chega a um ponto muito importante. É tentador olhar para esses mecanismos de defesa como se fossem sintomas de um problema, algo que precisa ser consertado. Mas a teoria aponta para uma conclusão muito mais profunda. Elas não são meras anomalias. Pelo contrário, são parte fundamental da nossa estrutura psíquica, operando ali silenciosamente todos os dias. Pensa bem, a maneira como, repetidamente e sem perceber, a gente se defende da angústia acaba por esculpir quem nos tornamos. Nossas peculiaridades, nossas virtudes, nossos padrões de comportamento, muito disso é o resultado duradouro dessas batalhas internas travadas pelo ego. E isso deixa no ar uma pergunta para reflexão. Ao observar os próprios padrões e reações automáticas ao estresse, à culpa ou ao desejo, talvez seja possível começar a identificar os traços das táticas defensivas de cada um. Quais são as estratégias que o ego aprendeu a usar e que, sem que se perceba, continuam a construir a pessoa que cada um é hoje.